Estamos aqui com a Jéssica Vergatti, que é educadora física aqui numa academia em São Paulo, muito importante e grande. E ela dá aula de dança. Jéssica, eu queria saber como é que é ser professora de dança hoje, aqui no Brasil. Eita, assuntos polêmicos já vamos começar, né? Excelente. Primeiro, o que é a dança pra você, então? Depois a gente fala isso. Tá. A dança pra mim é tudo, né? Foi a minha vida inteira. Eu comecei a dançar com 3 anos de idade, muito cedo. Eu não sabia nem andar, segundo a minha mãe, mas eu já tava dançando. Então, quer dizer, você já dançava na barriga dela. Já dançava na barriga dela, justamente. Ela ia pros pagodes e eu tava ali junto com ela. Então, a dança pra mim é tudo. Dança é vida, é felicidade, é meu trabalho, é meu hobby, é meu momento de lazer, é tudo. E para as pessoas que fazem aula de dança, como você sente nesses anos de experiência tua? Então, eu vejo aqui muito onde vivemos, né? São Paulo, nós temos uma questão ainda de um certo preconceito, assim, né? As pessoas, mulheres não, mas homens nós temos, né? Principalmente os homens héteros, eles têm uma coisa assim, de não vou dançar porque isso é coisa de não sei o que, de não sei o que lá. E não deveria, né? Uma atividade física como qualquer outra, excelente, boa pra tudo. Você dá um Google aí, você vê, dança é bom pra cabeça, dança é bom pro corpo, emagrece, fortalece, melhora condicionamento físico, cardiorrespiratório, tudo. Mas, não, porque não sei o quê. Então eu vejo ainda essa barreira nos homens. Mas as mulheres hoje, elas já se ligaram. E eu não consigo entender por que isso, né, cara? Porque antigamente não era assim, né? E, aliás, fora de São Paulo não é. No Rio de Janeiro, quando eu dava aula no Rio de Janeiro, zero problema, os meninos faziam minha aula. Na Bahia, em Salvador, eu tinha homem fazendo aula de fit dance, zumba, enfim. E rebolavam, minha filha, até o chão, maravilhosos, plenos. E nunca tiveram problema. Era na minha aula, se aparecer 2 homens, nossa, que raridade. Isso porque o Hollywood, vamos dizer assim, tivemos grandes nomes, atores e dançarinos, podemos dizer Patrick Swayze, o John Travolta, que são bailarinos maravilhosos, são homens e... né? É um preconceito ridículo que existe. Eu não consigo entender. E é bem aqui, a gente tem isso muito sul e sudeste, tem bastante, mas já mais pro norte. Mas você acha que é por quê? Eu não sei se é uma questão cultural que ficou aqui, não sei mesmo, de verdade, uma coisa que, de onde veio isso, não sei. Porque no norte, nordeste, centro-oeste do país a gente tem menos esse preconceito vindo dos meninos. Mas será que é por causa que a dança já faz parte de sempre lá? Pode ser. Pode ser. Pode ser o norte, o nordeste, que tem as danças típicas de cada lugar, e que aí eu acho que deve ser um pouco disso. Eu acho que a gente ficou muito sério, né? Em São Paulo a gente ficou muito... trabalho, trabalho. E aí a dança ela é vista como uma fuga, talvez, né? E aí, não, eu tenho que render, eu tenho que trabalhar, eu não posso... As pessoas vão pensar o quê de mim? E normalmente quem faz aula na aula... Quem tem que idade? Tem adolescente, adultos? Eu já dei aula de tudo. Quando eu trabalhei num grande colégio aqui de São Paulo. Grande beijo. E do Sistema S. E eu tinha alunos de baby class, do balé, né? Desde o baby class até terceira idade. Então eu tinha baby class balé. Depois eu dava aula de hip hop para os adolescentes, aula de zumba para os adultos, e eu dava aula de vivência de terceira idade, que era aula para senhoras acima de 70 anos. Olha que legal. Era delicioso, eu amava, assim, com muita saudade. Eu imagino, porque eu acho que a resposta é diferente, né? Elas foram temas do meu TCC, pra você ter noção como eu amava. Como eu falei, eu sou especialista em psicomotricidade, e aí o meu TCC foi em cima da gerontomotricidade. E aí a gente fazia aulas de dança para melhorar a mobilidade, o caminhar delas, né? E isso era muito maravilhoso. Elas viraram amigas pessoais, elas iam pro teatro comigo, a gente ia para shows, até hoje, inclusive, algumas delas eu ainda tenho contato. E você fez parte agora, recentemente, da comissão de dança, né? Foi de dança da Camisa Verde e Branco. Isso, da escola de samba. Exato, fui apoio da comissão de frente da Camisa Verde e Branco. Eu solicitei ao coreógrafo, né? Porque eu tô fazendo uma pós-graduação e o meu TCC vai envolver o carnaval e eu queria estudar mais a fundo. E aí pedi autorização para ele para assistir, entender a metodologia, como ele dava as aulas, como ele preparava aquele corpo de baile pro carnaval, que não é fácil. Nada fácil. Quanto tempo de treino e quantas horas? Nossa, muitas. Eu cheguei já no final do processo dele, porque eu cheguei em fevereiro, mas acompanhei bastante coisa e ele me mandou material e tudo mais.
Mas eles começaram em agosto. É quando eles elegem a música do carnaval, mais ou menos esse o enredo, né? A música ainda não tinha, mas assim, enredo. O enredo. Aí já começaram com preparação física, né? Muita atividade e tal. E aí quando a música saiu, quando sai o samba, enredo, aí eles começam uma preparação específica de dança, mas é desde agosto a preparação deles, é de 3 a 5 vezes por semana ensaio. Uau! É uma e grande quantas loucura. horas? Então, normalmente eles ensaiam de 1 hora a 2 horas, porque é para aguentar a avenida, a emoção, o peso da roupa, às vezes o carrinho de apoio que tem que subir e descer. Então eles têm que dançar 2 horas para aguentar dançar meia ou 40 minutos, dependendo do tempo de passagem da escola, sem perder o fôlego, sem perder o brilho. E eles fazem atividade física? Fazem, tem que fazer. O que faz? Faz treino funcional, faz corrida. Eu lembro que quem fez a preparação deles foi o assistente, que é o Douglas. E ele falou pra mim que ele fazia exercícios específicos de funcional pra fortalecer e preparar o corpo da galera pra não sofrer depois. Musculação também? Musculação ele não chegou a comentar comigo, mas o pessoal faz por fora. Com eles fazia mais o funcional mesmo. Que eu acho que as passistas fazem, né? O tema polêmico. O passista faz, inclusive... Fazem muito. Quero mencionar aqui uma preparadora de passistas maravilhosa, que é a Maiara. Foi minha professora no curso agora de samba, ela é incrível, é do Samba Fitness, e ela é responsável pela ala de passistas da Rosas, que ganhou esse ano, da Vai Vai, e teve mais uma, me perdoa, eu esqueci, mas foram 3 ou 4, ela é maravilhosa, ela faz tudo, ela preparou a Adriane Galisteu, preparou a Patrícia Poeta, inclusive, também, então ela é uma grande preparadora, e elas fazem musculação sim, tem que fazer, porque senão não aguenta. E faz quantas vezes por semana? E quantas horas? Joelho, tem que aguentar, perna é o que mais faz? Glúteo, joelho, coluna, né? Precisa ter um powerhouse bem forte, fortalecido. Pra aguentar o samba, que não é fácil. Se você já sambou 15 minutos, você já sabe que, minha amiga, na avenida, com roupa... E com salto. E com salto, e com costeiro. Salto. E com cabeça. Toda aquela fantasia eles têm que fazer... Quanto tempo eles têm que preparar quando já está pronta a fantasia, que eles têm que ensaiar com a roupa para ver como é que fica... É um preparo. É um preparo bem grande. Eu não posso... Porque eu não sei... Depende da roupa. Da roupa pesa muito, né? Tem roupa que pesa demais. Por mais que você olhe e você fala, gente, mas aquela passista está seminua. Mas o costeiro e a cabeça, às vezes, pesam 10 quilos. Então, imagina você sambar com 10 quilos apoiado em você. É maravilhoso. Mas e como é que é? Você sabe como é que é o treinamento deles? Eles colocam, mas eles têm que ter um preparo físico também, né? Fazem musculação, eu sei que a maioria delas fazia, porque eu acompanhei nos stories da Má. E também o treino específico de samba. Elas colocavam pesos no corpo, né? Aquelas eu não sei o nome, o pessoal do CrossFit que conhece. É tipo um colete? Peitoral, é um colete de pesos, dependendo do peso da fantasia. Vai adequando e vai subindo a carga de acordo com o treino. E na cabeça eles colocam alguma coisa também? Nunca vi na cabeça, eu só vi no corpo mesmo, porque é o peso total mesmo. E aí eles treinam com o salto? Treina de salto. Com peso nas costas, tá bom, amor? Vocês homens reclamando que carrega peso. A gente bota o peso e ainda samba de salto. Não, eu acho incrível. Eu queria entrevistar uma passista, porque eu acho um trabalho... várias. Você quer eu acho um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. É incrível. Você vê que tudo que elas... Fora o peso delas, elas têm que colocar todos esses indumentários da escola de samba, da fantasia. E segurar sorrindo. E segurar sorrindo. Pode estar sangrando o pé. Amiga, nós tivemos um caso. Eu não estava aqui, eu estava fora do Brasil na época. Mas a gente teve uma rainha de bateria, a Vanessa, amiga. E ela torceu o tornozelo um pouco antes do carnaval. Uau! Ela rompeu o ligamento, operou e desfilou operada. Desfilou operada? Operada, amor. O médico sabia disso? Sabia. Ela fez fisioterapia, né? E cuidou pra aguentar, fez um sapato especial pra desfilar, pra não pegar na cirurgia. E ela desfilou operada. A gente teve vários casos aí de gente grávida desfilando. Isso sim. Mas assim, machucada é bem comum, é muito Porque normal. o sapato já é pesado e você não tem a pele suficiente para colocar um sapato tão duro, né? A gente tem de tudo. A gente teve nesse carnaval também se eu não me engano, foi da Barroca Zona Sul.
não lembro se foi a primeira ou a segunda porta-bandeira, deslocou o ombro. Lá? Né? Durante o desfile, amor. Coitada. Segurou o pavilhão, foi embora, terminou o desfile plena, maravilhosa. Ó, tiro meu chapéu, vocês arrasam. Porque não é fácil, não. São quantos minutos? 90, né? No total das escolas dá 70 e poucos aqui em São Paulo, mas depende da passa. A primeira porta-bandeira, dependendo da posição que ela tá, ela vai passar com 30, 40 minutos. Mas vem o antes, né? O antes de ficar esperando. E espera. E coloca a fantasia antes. Já fica com a fantasia antes de entrar, né? Já, por exemplo, a gente lá da comissão, a gente desfilou, a gente foi a última escola do especial a desfilar na sexta-feira. A gente desfilou quase 5 e pouca da manhã. A gente começou a se arrumar, né? O pessoal começou a se arrumar, maquiar e vestir. Era 1 da manhã, meia-noite, 11 e pouco eles se encontraram, meia-noite começou a maquiagem e a arrumação. Aí eles se trocaram, então eles estavam prontos desde as 1h45 da manhã. Pra desfilar às 5 e pouco. Quando eu desfilei com a Águia, a minha ala, eu lembro que teve um ano que a gente desfilou, era 2 e pouca da manhã, a ala tava pronta às 7 horas da noite. Montada, todo mundo maquiada. Nossa, eu admiro demais, porque não é fácil. Não, né? Não é fácil. Você já teve experiência na Vai Vai antes, né? Já. Então você sabia como é que era o drama disso daí, né? Já tive. O drama e a alegria, né? Eu já desfilei de fantasia na Vai Vai, na Águia, e, cara, é muito gratificante, mas é muito cansativo Mas também. você desfilou porque você quis. Sim. Então, mas é diferente acompanhar o processo da montagem e como ajudante, né, auxiliar deles, é totalmente diferente. É completamente diferente. Quando você tá ali atrás, né, como eu posso dizer, quando você é uma composição... dos compositores. Um dos componentes, né, um dos membros. Componentes, compositores. Um dos componentes, você tem menos preocupação, né? Você vai lá, dança, faz o que você tem que fazer, beijo, acabou, tchau. Quando você é apoio, é diferente, tá por trás, né? E aí você vê todas as coisas que... outra loucura. Você entrou nessa área por quê? No carnaval? No carnaval. Paixão. Meu avô foi segundo mestre-sala da Vai Vai na década de 80. Amo. E o velho sambava muito, ele era incrível. E pai da sua mãe? O pai da minha mãe. Por isso que eu tô na genética. E aí eu sempre acompanhei o carnaval com ele. Meu avô, ele parou de dançar muito cedo, ele teve AVC, e ele teve problemas de coração, depois ele teve o AVC, e aí acamado, não andava mais, andava com auxílio de muleta, mas já não sambava mais. Então eu lembro dele juntar todos os netos, e não era pouco, tá? Meu vovó foi bem danadinha. Ele juntava os netos no final de semana do desfile, e a gente ficava todo mundo no quarto dele, na cama de casal deles. Ai, que delícia. Assistindo o carnaval. Eram as duas paixões do meu avô, o carnaval e o Michael Jackson. Nossa, e a gente ficava assistindo o carnaval, os desfiles. Seu avô é revolucionário. E ele ficava explicando pra gente as coisas que estavam certas, o que estava errado. E a paixão do meu avô e da minha avó era Vai Vai. Inclusive, eu brinco que a minha avó só faleceu depois que a Vai Vai foi campeã. Minha avó tava nas últimas. Ai, Senhor Jesus, perdoa a avó. Minha avó tava nas últimas e ela morreu na quarta-feira de cinzas, depois da Vai Vai ter sido anunciada como campeã em 2015. Um samba que elogiou o nome dela, que foi Maria. E eu vou chorar. Então, o carnaval já é uma paixão de família pra mim. Então... E a sua mãe samba? Minha mãe gosta de rock. Pulou uma geração. Pulou uma geração. Pulou uma geração. Mas a minha mãe samba, sim, ela arrasa, mas ela gosta mais de rock. E já eu vim mais com essa coisa da dança e do samba, mais o sangue. Comecei a desfilar como alas coreografadas na faculdade, fui convidada algumas vezes. E aí tô aí desde então. Desde sempre? Desde sempre. Exato. E só você que entrou nessa área dos netos? Que eu saiba, são muitos netos, como eu te disse, tá? São quantos? Na última contagem éramos mais de 60. Mais de 60 netos? Netos. Vovó tem vivos hoje 15 ou 16 filhos. Aí você e ela teve 20? 20 e poucos.
mais vivos hoje, 15 ou 16. Aí você me pegou, acho que 15. E cada tio teve de 2 a 3 filhos. Por aí, alguns 4. Gente, reunião de família. É uma bagunça, depois eu te mostro a foto. A última que a gente teve foi o aniversário da minha tia mais velha. Tinha, não sei, não contei, mais de 80 pessoas. Porque não foi todo mundo, porque grande parte da minha família ainda mora na Bahia. Então é uma história assim de amor com o carnaval muito antiga, né? Minha família também participava dos reisados lá em Ilhéus, que é de onde viemos, né? Então... Mas você nasceu aqui? Nasci em São Paulo. Nascida e criada aqui no Beneficência Portuguesa, aqui do lado. Sou nascida na Bela Vista, criada na Bela Vista. Somos. Não tem jeito, cresci no meio. Mas você chegou a treinar, dar aula para alguma passista na academia? Não, para passista especificamente, não. Eu dei preparação para o pessoal da comissão de frente uma vez. Para comissão de frente? Que legal! Eu fiz uma preparação só, mas com treinamento bem específico, mas e como foi? Cara, deve ter sido bem diferente, né? Foi uma das coisas mais diferentes que eu fiz. A Imagino. Escola, não posso citar nomes, a escola me contratou. Não, mas sim. Ela me contratou para fazer a preparação do pessoal, porque a coreografia deles exigia muito de corpo e flexibilidade. Então eu tive que fazer uma preparação bem específica, muito na minha área, né? Porque eu trabalho com bailarinas, então eu trabalho força e flexibilidade. Lógico. Então, foi muito legal, foi muito divertido. E você pegou desde o começo? Aí foi desde o começo. Me contrataram em agosto e eu dei aula para elas, que era um grupo de mulheres, até fevereiro, porque elas desfilaram no final de fevereiro e ficaram comigo até fevereiro. Foi quando isso? Recente? Não, faz alguns anos, já tem uns 6, 7 anos, mais ou menos. Antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Nossa, deve ter sido muito legal, né? Foi uma coisa bem diferente. Bem diferente, quando né? Me foi um chamaram, desafio bacana pra você, como professora de dança. Vamos. Eles me pegaram assim num contexto e falaram, ai, Jéssica, faz. Faço. Mas você estava em algum na escola? Como é que te acharam? Eu tava no Vai-Vai e eu trabalhava na Frei Caneca, numa academia ali do lado do shopping Frei Caneca. E aí um dos diretores treinava lá, e aí ele me viu dando aula, gostou e falou, vem. E me ofereceu, eu falei, meu querido, me pagando bem, tá tudo certo. Tá tudo certo, lógico. Não, é um desafio legal como professor, né? Porque é um reconhecimento do teu trabalho, gente, né? Não, e preparar uma comissão de frente pro desafio, o tamanho do desafio deles foi incrível. Foi incrível. E eles ficaram em segundo lugar. Então... E aí, quando ganha o prêmio, porque ganha o segundo lugar, né? Ganha premiação em dinheiro e premiação de ganha. E ganha todo mundo da diretoria? Não sei dizer. Aí você ganhou? As divisões não. Ganhei meu salário só. Só o seu salário? De participação nos... Tive os louros, né? Mas, enfim... mas é bacana isso, né? Um reconhecimento de um trabalho que você estava num lugar e foi parar no outro totalmente diferente. Totalmente diferente. Foi a coisa mais maluca que eu fiz na área da dança, foi preparação para comissão de frente. E valeu? Valeu, cara. Foi muito emocionante. Né? Ainda mais ver teu nome, falando do seu nome lá, né? A Globo não sabe meu nome até hoje. Não, mas tudo bem. Mas sim, foi legal e saber que... O gostoso foi a galera no final falar assim, nossa, eu me senti muito mais segura, eu tinha menos medo de me machucar, porque o meu corpo estava pronto para aquilo. Isso foi legal. Isso foi sem legal. Sem dúvida, né? Não, e você faz parte hoje de uma área lá importante, que é a comissão de frente numa escola de samba, seja ela qual for. É importante. Não é? Como professora. Aqui eu acho que hoje em dia, assim, meu objetivo na escola de samba é aprender mais com o mestre Sala e porta-bandeira. Porque deve ser incrível, né? Eu venho estudando também. Ainda mais tá na genética. Tá na minha pauta do TCC, da pós-graduação. E eu preciso estudar mais, porque é extremamente importante. É a parte do carnaval que a gente ainda tem de tradição. É muito antiga, é uma das primeiras tradições das escolas de samba. É a figura, que eu posso dizer com certeza, uma das mais importantes. É baiana e casal. Sem dúvida. Mestre Sala e porta-bandeira. Eles levam o símbolo máximo da escola, né? Imagina. A bandeira da escola, né? Eles carregam a escola. Eles carregam a escola. É a escola, porque... Né? Não existe escola se não houver pavilhão. Sim. Então eles carregam a escola. E se a gente for numa coisa muito mais ancestral, o casal de mestre Sala e porta-bandeira tem a missão de limpar
Então, a cada vez que a porta-bandeira gira, ela está limpando o ambiente. Não, para entrar o novo, né? Não, para vir as boas energias e afastar então, a inveja. Vem é maravilhoso, cara. Então, se a gente estiver falando de tradição, que o carnaval é, tradição, né? Escola de samba é terreiro. Então, é isso. E as baianas também têm um... A baiana é o axé, né? A baiana é o axé da escola. Não, mas a baiana tem aquela peça que ela segura o vestido, o ferro embaixo, assim, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Eu amo as baianas. Eu também amo. Você vai procurar numa escola de samba, seja ela qual for, você não tá me achando, Jéssica, cadê você? Eu provavelmente tô com as baianas. É maravilhoso. Eu adoro sentar lá com elas, ouvir as histórias, porque elas são muito antigas nas escolas, Normalmente sim. As velhas, eu gosto de velha guarda baiana, minha filha, você sempre vai me ver. Primeiro, porque elas são maravilhosas, as histórias são ótimas. E segundo, porque elas sempre têm comida. Eu tô sempre com fome. Elas sempre têm um bolinho, têm um café. Quantos anos normalmente elas estão na escola? Você tem ideia? Varia muito de baiana para baiana, mas normalmente... Sim, mais ou menos uns 10 anos, mais, 15 às vezes. anos. Tem algumas que são de tradição. Então, desde sempre. Que passou de mãe para filha, ia ver a avó desfilar e aí acabou virando baiana também. Porque eu acho que a porta-bandeira também tem isso também, né? Muito. De passar, né? Para as filhas, né? Ou para os filhos, enfim. Né? Tem uma tradição... E é tão bonitinho, você vê as mini... Eu adoro o infantil. Com aquelas bandeiras. Ai, gente, juro, eu quero morrer. É muito fofo. Eu amo kids. Se você perguntar para eles o que significa aquilo é a vida deles. Eles não têm o outro significado a não ser a vida deles. É uma tradição muito bonita. É incrível isso, né? E é uma tradição oral, né? Você vai passando de pai para filho, contando as histórias. E eu acho que o mais lindo de tudo isso é que eles captam o sentimento do que é ser uma baiana, o que é um porta-bandeira e uma mestre-sala, né, e a porta-bandeira, e eles captarem isso, a emoção que isso faz parte deles desde sempre, desde que eles surgiram na vida, né? Eu acho que isso é maravilhoso, eles conseguirem captar, porque assim, as crianças estão no processo de formação, né? E eles conseguirem ter isso e passar isso adiante, gente, é maravilhoso. Eu lembro piquititica, eu ficava olhando a porta-bandeira girar, e eu sempre via que a porta-bandeira normalmente oferece o pavilhão da escola para os convidados, presenças ilustres, o coreógrafo da comissão, o presidente, para que ele cumprimente o pavilhão, né? Eles beijam a bandeira. E eu olhava aqui e eu falava, gente, eu quero... Piquititica, eu lembro disso. Eu quero tanto beijar a bandeira. E só pode beijar a bandeira são os importantes, né? Quem era eu na fila do pão, né? E eu achava aquilo o ápice. Pra mim, na escola de samba, a hora que você beijava uma bandeira, quer dizer que você era alguém da escola de samba, que você fazia parte da história. E aí eu falei, cara, que demais. E eu contei isso uma vez pra uma amiga minha, quando a gente estava ainda numa outra escola juntas, pra Liz, que é o mestre Sala porta-bandeira da camisa desse ano, os únicos que tiraram nota 40, ou seja, 4, 10. Maravilhosa, Liz, você arrasa. E eu contei isso pra ela, e aí agora na camisa, quando ela me viu lá, porque a gente não tinha se visto, até então eu sabia que ela tava no camisa, mas a gente não tinha se visto. No ensaio técnico, ela me viu, ela veio com o pavilhão, ela é a primeira porta-bandeira da escola, ela veio com o pavilhão e ofereceu pra que eu beijasse. Aí você Eu olhei assim pra cara dela e fiz assim, amiga, você pode? Ela falou, pode, Jéssica. Eu tava de boné, eu acho, e não pode, né? Tem que ter todo o protocolo. Eu tirei o boné, eu tremia, eu peguei no pavilhão, eu beijei o pavilhão e falei, amiga, você tá realizando um sonho. Ela falou, eu sei. Eu chorei tanto daquele dia, ela não tem noção do quanto ela foi importante pra mim naquele dia. Porque não é só o ato de beijar, é tudo que é a história da tua vida. Gente, e a ancestralidade que aquilo ali carrega. Do seu avô. Não, aquilo pra mim foi o ápice do carnaval esse ano. O carnaval pra mim podia ter acabado ali. Ali eu já tinha vencido. Você podia morrer feliz naquele dia. Liz, obrigada, você é maravilhosa. Pra quem ama o samba, quem ama a dança, isso tem um significado familiar, né? Não é só o simples beijar a bandeira, né? Mas eu sinto que... A energia é outra. A gente tá perdendo um pouco e eu gostaria que não perdesse. Eu queria que não deixar o samba morrer. Eu queria que as próximas
Gerações, obrigada pela palavra, nem me veio. As próximas gerações entendessem a importância, a ancestralidade e não deixassem o samba morrer, porque é muito importante que isso continue sendo passado de pai para filho e que as comunidades abracem as comunidades, né? Não precisa gente de fora. Abraça a sua comunidade, entenda a importância daquilo e, cara, e deem aulas, porque as pessoas nas escolas de samba não sabem de metade da história daquela escola ou do carnaval em si ou do samba em si. Então, isso é importante. Essa tradição não podia morrer. Isso não pode morrer, gente. É igual o circo, né? Se o circo morrer, acabou. Exato. Né? É a tradição circo familiar. É tradição familiar. Antiquíssima. Né? Exatamente. Não sei nem quando... E aí essa tradição a gente não pode deixar morrer. A gente tem que passar esse amor para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu não sei se vou ter filho, né? Mas enfim, vou passar para as crianças que eu puder. Meus sobrinhos vão comigo para a escola. É só esperar o outro aprender a andar, já vai para a escola de samba comigo. Minha irmã, não quer, problema seu. Ó, a irmã da Jéssica aí, ó, o recado tá dado. Douglinhas vai, Antônio vai todo mundo comigo. Vai eu e meus 2 pivetes. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que temos, né? A dança é isso, a dança é a gente poder passar pra frente. Eu acho que a expressão corporal, mental, né? Tão maravilhoso. A dança, só o corpo, você não precisa dizer com palavras, mas o corpo expressa tanta coisa, né? No samba, seja no outro tipo de dança, né? O que você puder, é o seu momento de cura. Eu falo que a dança é curar. Eu falo isso para os meus casais hoje. Eu trabalho, apesar de trabalhar com carnaval, eu trabalho com danças barrocas, né? Trabalho com valsa, minueto, dou aula para debutantes e noivas. É isso que eu ia te perguntar. Eu falo isso muito para os meus casais. A dança, ela vai te ensinar a viver como casal. A dança de salão, ela vai te ensinar a ter paciência com o tempo do outro, a respeitar o outro, a confiar. Então, confiar no tempo do outro, é confiar o seu corpo e o corpo do outro. Não, e confiar assim, quando por exemplo, eu tenho um casal tradicional hétero, um homem e uma mulher, e a mulher vai dançar na posição de conduzida, ela precisa se entregar e acreditar. Que aquele cara sabe o que ele tá fazendo. Sem e dúvida. o que é o casamento, não é? Você não casou com aquele cara acreditando que ele sabe o que você escolheu bem, que ele é uma pessoa boa e que vocês... Se você tá casando sem essa confiança, já tá errado. Já tá errado, nem casa. Não casa, pelo amor de Deus, fica solteira. Mas assim, então... Eu falo que a dança é essa escola de relacionamento, gente. Dancem com seus parceiros. Dancem. É importante. Quem dança fica casado. É verdade. E os debutantes? Você tá dando aula de debutante agora? Um monte. E isso é muito chocante. Muito debutante me pedindo valsa. Que legal, né? Cara, e é o máximo. E assim, eu vou te contar, vou abrir aqui. Não podia, mas eu vou. Os meninos ainda têm aquela coisa de, não, pô, vou dançar. São homens, né? Na fase da construção da identidade. Eles, não, pô, professora, que não sei o que, eu vou dançar e tal, não sei o que. E eles ficam aquela pose de machão e tal. Aí faz a aula assim com aquele bico. Mas aí as mães, quando eles chegam em casa, eles ficam empolgadíssimos contando pros pais como é que foi a aula, mostram os passos pras mães. E as mães me contam tudo, tá? Elas me mandam vídeo de vocês dançando, de vocês arrasando. E então faz aquela pose ali na minha frente, na frente das meninas, mas os meninos estão se envolvendo e curtindo. Isso é muito... Essa geração mais nova, né? Com uns 14, 15 anos. Isso é muito legal. Porque tá resgatando valsa, né? Que é coisa... Imagina, se alguém virasse pra mim e falasse, você vai valsar. Não. Eu falava, pelo amor de Deus, valsa? Eu vou pro samba, eu vou dançar funk, me respeita. E valsa, cara. Então tá super... Então tá muito legal conquistar esse espaço aí da dança barroca, que é uma dança europeia. Sim, de N anos. Branca, mas tá incrível você estudar isso, mas correlacionar também com o carnaval. Que o nosso carnaval tem muita influência. Sim. Influência, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tem muita influência das danças da corte, né? Sim. O próprio bailado do Mestre Sala e Porta-Bandeira. Tem o minueto, tem o balé clássico. Então a gente vê tudo isso. É muito legal, né? Bom, dança tudo. Eu acho que dança... mexe com a alma, Nelson, alegra o espírito, deixa as pessoas felizes. Eu amo. Né? As pessoas chegam na aula, seja ela qual for,
chegam tensas e saem tão alegres, tão um semblante diferente. Isso é gratificante. Né? Isso para um professor é muito gratificante, Quando né? o aluno fala, ai, cheguei tão cansada, mas depois da sua aula eu tô ótima. Maravilhoso. Não precisa pagar meu salário. Mentira. Mentira, paga sim. Mas é muito bom saber. Saber que a gente faz a diferença na vida de alguém. Sem dúvida, sim. Foi muito Obrigada, bom. Agora eu vou para a aula dela. Obrigada, querida amiga. Adorei, foi ótimo.